Analisa você, o que você tem se enchido, o que você tem enchido você. Porque a única maneira de você conseguir conter isso, controlar isso, é o quanto você se enche de Deus, é o quanto você se enche da palavra, é o quanto você dá lugar a Deus, é o quanto você busca a Deus, é o quanto você se envolve com Deus. Porque o diabo o tempo todo ele vai lutar para descontrolar, desequilibrar pessoas de todas as maneiras, de todas as maneiras, de todas as formas, seja no trânsito, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, ele vai lutar para controlar, para manipular, para desestabilizar. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui, nesta manhã, na Tua casa, na Tua presença, porque sabemos, meu Deus, que este é o melhor lugar. Este é o melhor lugar. Meu Deus, como nós vemos nas Escrituras, o próprio salmista se alegrando quando ia à casa do Senhor, o próprio salmista dizendo que mais vale um dia na tua casa, na tua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Obrigado, Deus. Obrigado por entender isso. Obrigado por valorizar, por priorizar, meu Deus, estar na tua casa, na tua presença. Eu peço que o Senhor derrame sobre nós nesta manhã unção, poder, nos ajude, meu Deus, a chegar mais próximo, meu Deus, do Senhor, a entender aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor espera de nós, meu Deus, a desenvolver essa maturidade, meu Deus, e ter esse espírito, meu Deus, que o Senhor espera que tenhamos, uma maturidade para tomar decisões, uma maturidade, meu Deus, para representar bem ao Senhor, viver, meu Deus, com um senso de responsabilidade espiritual, sendo uma referência, meu Deus, não sendo controlado pelas emoções, pelas misérias emocionais, meu Deus, mas sim controlados pela fé, porque é a fé que nos move, meu Deus, é a fé que garante, meu Deus, que vamos viver uma vida plena, abençoada, e não as nossas emoções, e não aquilo que estamos sentindo, não aquilo que estamos pensando, ou idealizando, não, Senhor, mas assim aquilo que cremos, a certeza que temos dentro de nós, meu Deus, ela vai além, Senhor, ela vai além de qualquer coisa, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a encontrar, meu Deus, é esse ponto de equilíbrio, a essa centralidade que é a Tua presença, a viver, meu Deus, em conformidade com aquilo que o Senhor tem e com aquilo que o Senhor quer de nós, ó Deus. Eu peço unção, poder, Espírito, fale aos nossos corações. Senhor, se em algum momento, meu Deus, tivemos uma atitude imatura, precipitada, falamos, agimos, meu Deus, que entristeceu a Ti, ao Teu Santo Espírito, Senhor, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, e passa com Teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração, Senhor, nos santifica com a Tua presença, que nada impeça o Senhor de agir, que nada impeça o Senhor, meu Deus, de derramar em nós, ó meu Deus, a Tua glória, a Tua presença. Senhor, nós abrimos, meu Deus, esse projeto Casa Firme. Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, por estar aqui nesse primeiro horário do projeto Casa Firme. Meu Deus, sabemos, meu Deus, que esse trabalho de intercessão,
de oração, de declarações, de adoração. Move os céus. E eu peço que a glória do Senhor, meu Deus, seja derramada, meu Deus, em cada altar, em cada templo, em cada coração, meu Deus, em cada um, meu Deus, que se posiciona, meu Pai, nesse trabalho de oração. Cada um que valoriza, meu Deus, essas primeiras horas, cada um que valoriza, meu Deus, o seu tempo investindo, meu Pai, em oração, em consagração, em adoração ao Senhor. Eu peço que o Senhor derrame da tua unção, do teu poder, e que todas as pessoas que estiverem nos templos, todas as pessoas que estiverem ouvindo essas orações, pessoas que forem impactadas por intermédio desse trabalho, meu Pai, que a tua glória possa alcançar a vida delas, curando, libertando, transformando, agindo de forma plena, completa e total, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos esta reunião, este trabalho, e te agradeço, porque eu sei que o Senhor se faz presente aqui. Está escrito: aonde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estaria no meio deles, e eu creio nisso. Eu creio que a tua glória, a tua presença está aqui. Conduz essa reunião e fale aos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse Espírito. Que Espírito? Diga: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Diga: Deus tem um vinho novo para mim. Diga: e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Bom dia. Eu gostaria de ler aqui uma passagem que nós lemos ainda na segunda-feira, aqui em 2 Reis 4, versículo 26. Eu só vou ler o 4, 26. Coloca para mim na NVI. 2 Reis 4, versículo 26. Diz assim, ó: corra ao seu encontro, pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Essa passagem aqui é a passagem de Sulamita, onde ela tinha acabado de ver o seu filho desfalecer, morrer. O seu filho tinha morrido. E essa foi a atitude que essa mulher teve diante daquela situação tão conflitante emocionalmente. Quando ela foi até o seu marido e pediu a ele que ele preparasse a condução para que ela fosse até o homem de Deus, o marido perguntou: está tudo bem? E ela disse: está tudo bem. Quando o homem de Deus, vendo ela se aproximar à distância, imediatamente enviou Geazi e disse a ele: pergunte a ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com seu marido, se está tudo bem com seu filho. E ela disse: está tudo bem. Você vê que a postura dela é algo que marca e que literalmente define quando uma pessoa ela está totalmente alinhada com aquilo que Deus espera que ela esteja, e não sendo controlada por aquilo que tem o poder de controlar uma pessoa.
Você vê que esses dias ainda, eu não me engano, eu não me recordo se foi sexta ou se foi sábado passado, uma pessoa veio aqui à igreja, pediu uma oração e essa pessoa manifestou, incorporou e enfim, e eu estava passando aqui, me chamaram, eu vim, orei, expulsei aquele mal daquela pessoa e ainda o marido dela era uma mulher, muito assustado por ver a mulher toda torta e o demônio falando coisas dele e ele todo ali assustado com aquela situação. Eu expulsei aquele mal, repreendi aquele demônio, sentei, conversei com eles e eu ainda disse, esse mal que manifestou aqui, ele é o mais fraco. Ele é o mais fraco. Porque o pior é aquele que não manifesta. E eu digo ainda que pior do que um demônio que não manifesta, repete assim comigo, é uma pessoa que é controlada pelas suas emoções. Pior do que um demônio que não manifesta é uma pessoa controlada pelas suas emoções. Você vê que ela é instável. Ela não tem nenhuma segurança. Uma pessoa controlada pelas emoções, ela é capaz de contrair doenças de forma geral. Eu já atendi pessoas, mulheres, que estavam perdendo cabelo por conta das emoções que não controlava. E vivia uma vida totalmente alienada, na dependência de tantos medicamentos, de forma absurda. Quando nós olhamos a história de Sulamita, nós podemos ver com muita clareza que uma pessoa bem posicionada naquilo que ela crê, não naquilo que ela sente. Porque a mulher tinha acabado de perder um filho. Você está conseguindo entender? Ela tinha acabado, o filho tinha acabado de morrer. Ela havia deixado o filho no quarto. O primeiro encontro que ela teve foi com o seu marido. E naquele momento ela poderia desabafar, aquelas emoções aflorar. Você está conseguindo entender? Dizer assim, não está tudo bem não. E deixar aquilo ali criar uma força ao ponto dela não ter controle. Não, pelo contrário. Ela disse, está tudo bem. Isso é um ponto que me prende muito. E ainda quando eu lia isso, eu falava assim, Senhor, é isso. Porque muitas vezes nós somos controlados por coisas que vêm com um objetivo para querer desestabilizar. E uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela não consegue ver as coisas. Ela não consegue ter um centro naquilo. Você pode ver que uma pessoa descontrolada, ela tem reações que você vai dizer assim, eu não acredito que essa pessoa teve essa reação. Ela sai daquele ponto de equilíbrio, de sensatez, de centralidade. Você vê que é assim, ó, olha que coisa. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas perderam o governo de suas emoções. Alma é governo. Há um desequilíbrio generalizado. Cabeças estão dominadas pelo vitimismo, pela carência, pela manipulação. O mundo interno desordenado produz um mundo externo caótico.
Repete comigo: um mundo interno desordenado produz um mundo externo caótico. Infelizmente, muitas pessoas estão assim. Você vê que as pessoas acabaram, por muitos anos, sendo conduzidas e manipuladas por um sistema. Por um sistema. Você vê que por muitos anos nós tínhamos pessoas com criatividade. Hoje as pessoas usam assim, há muitos anos atrás, lá atrás, era feito estudos para entender o comportamento humano, para entender o que poderia, e com base a esse estudo de comportamento humano, não sei se você sabe sobre isso, mas grandes faculdades estudam, e com base àquele estudo, grandes outras empresas compram aqueles estudos para entender o comportamento das pessoas, para poder criar produtos, para poder entender como vender aquele produto para as pessoas. Vocês sabiam disso, né? Porque essas pesquisas, elas não são feitas em um mundo vazio só para conhecer. Elas são feitas e criadas e produzidas, muitas vezes, já com uma situação engatilhada. Então é feita com base para entender o comportamento. Opa, chegamos num resultado, então o produto é esse, então agora eu compro isso por tal valor. Isso tinha um peso, um impacto muito grande, há muitos anos atrás. Hoje, as pessoas estão com eu posso dizer, com um captador de informações 24 horas. 24 horas. Final de 2025, 24, foi feita uma pesquisa no mundo que 92% das pessoas têm celular. Esse dispositivo, o celular, ele é uma fonte de captação de informações. Tem muitas pessoas que não sabem, isso não é obrigatório. Você pode desabilitar isso no seu celular. Mas ele ouve tudo que você fala. Tudo. Você pode ver que dependendo da situação que você está falando de pizza. Aí você entra no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer lugar, aparece um anúncio do quê? Pizza. Isso, algoritmo. Agora vamos lá, só para eu não perder o raciocínio, para que você entenda. As pessoas estão totalmente desordenadas, descontroladas. E aquilo que elas falam, elas acabam tendo munições, ou seja, acaba tendo aquilo que elas emocionalmente acabaram soltando, e elas têm aquilo alimentado. Consegue entender? Elas vão sendo nutridas e alimentadas por aquilo. E tudo aquilo que eu não alimento morre, mas tudo aquilo que eu alimento, aquilo cresce, aquilo se fortalece, aquilo se torna poderoso, aquilo se torna imbatível. Quando nós olhamos para a Sulamita e vemos ela passando por cima de tudo aquilo, e eu vejo que Deus deu a ela a cura daquele garoto por conta daquela postura, porque ela teve um ponto de equilíbrio muito grande, de centralidade em Deus, na fé muito grande. Ela passou pelo seu marido, passou por Geazi,
E quando ela chegou em Eliseu, o qual aquela tinha aquela credibilidade, esse é um outro ponto. Nós temos que nos tornar nessa pessoa, uma pessoa confiável, não uma pessoa que manipula outras pessoas. Uma pessoa confiável, de credibilidade. Quando ela chegou até o homem de Deus, ela chorou. E ela disse a ele o que estava acontecendo. E o homem de Deus deu a resposta certa, indo até o garoto, e o garoto voltou à vida. Lembra da história? Eu não vou contextualizar toda a história, eu só estou pontuando aqui. Mas onde eu quero me prender é isso aqui, ó. A excelência começa dentro de nós. Não é sobre aparência ou títulos, mas sobre o governo interior. Quem tem o controle das suas emoções é semelhante, a bispa dava esse exemplo ainda, a um cavalo bem domado. Um cavalo bem domado, você sabe que ele não dá a pata traseira. Um cavalo comum, ele não dá a pata traseira. Sabia disso? Ele dá um belo de um coice, se você for atrás. Mas um cavalo bem domado, ele dá a pata traseira com muita segurança. E você não tem nenhum tipo de constrangimento ou receio de ir atrás e de pedir a pata daquele cavalo. Só que um cavalo, ele é um símbolo de força. Então, ao mesmo tempo, ele é aquela pessoa, ele é aquele animal que você é dócil, ele é totalmente ali, aquela doçura, aquela delicadeza, que você confia, mas ao mesmo tempo, quando você precisa, aquela força, aquela imponência, aquela ousadia. Você vê que cavalos são usados, né? Eram usados, né? Hoje a tecnologia avançou, mas você vê em filmes épicos, em filme que cavalos eram usados para confronto de guerra. Confronto de guerra, estava na frente ali, de frente a frente, representando aquela força, aquela imponência. Levavam os homens ali e andam quilômetros e horas e horas e horas, cavalgando, muitos, o dia todo. No deserto, naquele calor, naquele sol escaldante, aquele símbolo de força. E quando domado, ele te leva para qualquer lugar. As nossas emoções, elas são assim. Se você conseguir controlá-las, você tem uma força que talvez você jamais imaginou que teria. Uma capacidade que jamais imaginou que teria. Você pode ver que pessoas que têm o controle das suas emoções, elas conseguem chegar aonde elas querem chegar. Elas não se desesperam, elas não se afligem, elas não vivem ali sendo manipuladas por situações ou por momentos. Porque pessoas que não têm o controle das emoções, elas são manipuladas por momentos. É ou não é? Não tem momento que as suas emoções estão afloradas, que você está assim, ao ponto assim, opa, deixa eu ficar quieto. Não fala comigo, eu não estou bem. Já teve algum momento que você estava assim? Não, deixa eu quietinho. Eu não estou legal. Dependendo do que você falar, eu posso não me controlar aqui. Então, por favor, me deixe quieto.
Deixa quieto, opa. Eu ainda sempre falo, porque é uma coisa, são duas coisas que você vai ter que, o resto da vida, aprender a lidar. É o orgulho e as emoções. Porque elas, é como eu sempre digo, elas vêm de fábrica. Não tem como tirar. Você aprende a lidar com elas. Aprende a lidar. E se você não souber lidar com ela, você acaba tendo problemas seríssimos. Seríssimos. É a mesma coisa, você vê, tem gente que tem, eu digo com muito respeito, né, até com muito zelo falando sobre isso, mas nós temos pessoas que têm uma certa deficiência mental. Você vê que tem pessoas que sabem lidar com aquelas pessoas e tem gente que não sabe lidar com elas. É ou não é? Tem gente que diz assim, olha, eu privo de ir porque eu não sei lidar com essas pessoas. Mas não tem gente que sabe lidar com aquelas pessoas e fala assim, impressionante. Você fala assim, incrível. Como? Eu não tenho paciência para isso. Eu não consigo entender, eu não consigo conceber aquilo. Mas o detalhe é o seguinte, o problema não é a pessoa em si. O problema, repete assim comigo, sou eu. Somos nós. Não, mas aquela pessoa. Mas se fosse aquela pessoa, outra pessoa também não conseguiria lidar com ela. É ou não é? Se fosse aquela pessoa, isoladamente, não conseguiria. Se fosse o animal em si só, não conseguiria. Não conseguiria. É interessante que ainda tem aqui na igreja, tem um... Vocês devem conhecer o Neto, é o técnico de som. O Neto, a vida inteira, ele teve cachorro, e cachorro grande, Rottweiler, Pitbull, esses cachorros Doberman, todos esses cachorros bravos, né, por aí. É interessante que todos os lugares que ele vai, tem gente que morre de medo daqueles cachorros. Eu falei assim, eu ainda falei para ele esses tempos atrás, eu falei assim, ou você é muito doido, eu falei desse jeito para ele, ou você é muito doido ou você não tem juízo. Eu falei, duas coisas. Porque todo lugar que ele vai, independente do cachorro, ele faz assim, ó. Ele passa a mão no cachorro, aquele cachorro estava assim, enfurecido. Eu falei assim, impressionante. Incrível. Eu falei assim, você é doido ou você não tem juízo. Eu falei assim, que o cachorro estava descontrolado. Descontrolado. Aí, eu falei assim, espera um pouquinho, esse cachorro estava descontrolado ou as minhas emoções e o medo que eu estava foi tão grande que aquele cachorro percebeu e passou a ter um controle sobre o meu medo. Você está conseguindo entender? Olha como que isso é diferente. Passou a ter um controle sobre o que eu estava sentindo. Se fosse o problema o cachorro, ele também não teria conseguido chegar. Você está conseguindo entender? Ele não teria conseguido chegar. Por que ele chegou? Então quer dizer que não era o cachorro, porque se fosse o cachorro, eu também teria conseguido chegar. Mas o problema são as nossas emoções. E quando elas estão em um nível aflorado, o diabo, ele aproveita daquela situação para manipular e para controlar as nossas vidas. E aí que entra esse ponto aqui, ó.
Pessoas vivendo como reféns de sentimentos, carregando mágoas, ciúmes, invejas, alimentam e fazem comparações e vivem cobrando os outros. São eternos cobradores emocionais. São pessoas que vivem na dependência, como se alguém devesse a elas alguma coisa. Ninguém faz o suficiente por elas. Ninguém as ajuda como elas deveriam ser ajudadas. Isso as impedem de crescer, enxergar oportunidades e romper. Repita assim comigo: pessoas emocionais não enxergam o que foi feito por elas. Pessoas emocionais não enxergam o que foi feito por elas, porque nunca é o bastante. Consegue entender? Nunca é o bastante. Aí aqui em Isaías 43, versículo 18, 19, Isaías 43, 18, 19, diz assim, ó: esqueçam que se foi, não viva no passado. Olha que coisa interessante. Esqueçam o que se foi, não viva no passado. É fácil falar isso para uma pessoa emocional? Você não sabe o que eu estou sentindo. Não é assim? Você não sabe o que eu estou passando. Você não está na minha pele. Você não sabe. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 18, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês a não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ela não consegue ver o novo. Ela não consegue ver. E uma pessoa que não consegue ver, nós conseguimos ter essa dimensão, como eu falei dessa moça que passou mal aqui. Ela estava num estágio tão deprimente por conta daquela situação que ela dizia assim, muitas vezes durante o dia, ela passava mal e quebrava tudo dentro de casa. Quebrava tudo dentro de casa. Tudo. Ao ponto de ter marcas nas paredes de objetos que ela atacava e de situações que ela atacava. Quando ela veio e recebeu oração, ela passou mal, expulsou, e aquele saiu. Ela estava tão acostumada a viver naquela situação, a aceitar aquela situação, que qualquer situaçãozinha ela queria dar lugar, porque o diabo encontrava lugar. Você está conseguindo entender? O diabo encontrava lugar. Quando eu disse a ela assim, você está curada, você está liberta, expulsei aquele mal, e ela ainda no chão, eu ainda disse assim, levante, dá a mão aqui para mim. E ela disse assim, ainda querendo ali, eu falei assim, não, a senhora está curada. A senhora está liberta, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Fazendo ela entender que aquilo era um estágio, naquele momento, emocional. Mas o emocional, ele abre portas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele abre portas, ele vai abrindo portas e dando acesso para o diabo. Porque uma pessoa que não tem um emocional controlado, ela está dizendo para o diabo, opa, eu estou aqui, pode fazer o que você quiser. E o diabo só sabe roubar, matar e destruir, ele não sabe fazer outra coisa.
É por isso que nós temos que trabalhar para ter esse ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio. No sábado eu soltei um vídeo no trabalho dos 300 valentes. Aqui não tem esse vídeo aí, se tivesse eu ia soltar para você ver. Eu soltei um vídeo falando de um jogador de beisebol. Um filme antigo, um filme muito bom, por sinal. Filmes antigos são bons, né? Os filmes novos que infelizmente não têm essência nenhuma, né? Conta uma história, traz uma mensagem, não tem palavrões, não tem malícia, não tem nada. Então, um filme muito bom. Mostrando o nível de pressão que uma pessoa é capaz de enfrentar em diversas situações da vida. E nesse filme, ele mostra o exemplo, fala de um jogador de beisebol, um negro, e ele estava sendo contratado para jogar num time de beisebol americano, onde só tinha brancos. Então, o treinador sabia do potencial dele, da capacidade dele, mas ele era uma pessoa muito sofrida na infância, havia perdido muita coisa, então ele era muito revoltado com a vida e com pessoas. Então, em dadas circunstâncias, em alguns momentos, quando ele era pressionado, ele tinha atitudes explosivas, ele era agressivo, ele não conseguia se controlar. Só que ele acabara de receber uma oportunidade da vida. E aí o que ele fez? O que o treinador fez? Eu preciso de um homem de coragem aqui. Então, o treinador estava mostrando a ele que ele poderia viver situações de grande pressão, de grande impacto emocional. E quais eram essas pressões? Ele era negro e ele estava entrando num time de brancos. Então, ele poderia chegar em determinados lugares com um time, por exemplo, que poderia se hospedar em um hotel, e chegando lá, só ele negro, ele poderia sofrer racismo, ele poderia ser discriminado, ele poderia ser ali deixado de lado. Qual seria a reação dele? Levado no limite. Ele poderia ser a estrela do time, mas qualquer reação dele poderia literalmente denegrir o time. Você está conseguindo entender? Aí, o treinador ainda deu um exemplo. As pessoas podem xingar você. Se você devolver o xingamento, eles vão falar assim: olha, o negro xingou o branco. Mas quem xingou primeiro? Foram eles. Eles não vão enxergar o que eles falaram, mas sim o que o negro falou. Aí as pessoas podem bater em você, agredir você. Se você reagir à agressão, eles vão dizer: olha, o negro está descontrolado. Você está conseguindo entender? O nível de pressão. E aí a mídia, os comentaristas, os jornais, as pessoas na rua, todas as pessoas vão vir com esse nível de pressão. E ainda o treinador disse: você quer isso? É isso que você quer? É isso que você quer? Levando a um nível de pressão extrema. Por quê? Porque nós vemos que o próprio diabo faz isso com muita sabedoria. Quantas brigas de casais não começaram por coisas, insultos pequenos, coisas pequenas. Eu já atendi casais que começaram brigas porque uma pessoa
Falou, não, é porque a sua mãe é assim. Não, o seu pai que é assim. Não, mas você fala da minha mãe, mas e a sua mãe? Gente, virou um quebra-pau. Um quebra-pau, algo assim absurdo. Não, mas espera um pouquinho, mas me ofendeu o meu pai, ofendeu a minha mãe. Para analisar o contexto de todas as ofensas. Por que elas doem tanto? Eu sempre tive isso comigo, e as pessoas nunca conseguiram me manipular nisso. Nunca. Olha, é uma coisa assim que eu sou grato a Deus e que o Senhor me conserve assim. Eu lembro que na época de escola, tinha época que os meninos zoavam, eu dizia que eu era corintiano. Até hoje eu falo, mas não assisto o jogo, não sei quem joga, não sei quem ganhou, não sei quem perdeu, não sei que posição tá. Então, às vezes o pessoal vem me zoar e fala assim, olha, você veio na pessoa errada. Porque assim, olha, os caras estão jogando, estão ganhando, tem a vida deles, o problema é deles. Se eles não quiserem, eu vou fazer o quê? Eu agora vou ficar chorando por eles? Não estou nem aí. Eu digo que eu era corintiano porque o primeiro time que eu assisti, que eu vi jogar quando eu era criança foi esse. Então, eu cresci, depois nunca mais. Eu não tenho nem camisa, nem short ou qualquer coisa de time, não tenho nada. Para eu falar que eu tenho uma camiseta do Brasil lá, que também está lá há quase 3 anos no guarda-roupa, que eu nem uso. Então, vinham com aquele teor para... Puf, caía, não conseguiam mais. Então, eles me zoavam de negrinho na escola. Eu achava o maior barato. Eles falaram assim, não tem graça zoar você disso. Não tem graça. Aí me zoava, me colocaram um outro apelido. Eu não vou falar aqui porque eu não quero expor aqui. Eu falava, beleza. Ah, sua mãe é isso. Sabe aquelas coisas de escola? Ah, tá bom, eu sei que minha mãe não é. E aí eles falavam assim, não tem graça. Não tem. Mas quantos você já viu? Você já viu alguém falar do time do outro e o cara ficar furioso? Você já viu? Ah, meu time? Você nem sabe o que você está falando. Já queria criar confusão por aquilo. Eu falo, gente, meu Deus do céu, que coisa, eu nem ligo. Não ligo. Não me incomoda, não me afeta. Eu falava assim, olha, na escola zoavam a minha mãe. Eu falei, eu conheço a minha mãe, eu sei quem é a minha mãe. Então, pode falar o que você quiser. Falar o que você quiser. E muitos falavam coisas bem pesadas. Minha mãe é de cor. Minha mãe é negra. Minha mãe é negra. Meu pai era branco. A minha irmã é mais clara que eu costumo dizer que eu sou o marrom provocante da família, eu não sou meio termo. E o meu irmão, ele é mais escurinho, então parece que são 3 filhos de pais diferentes. Mas não é. É do mesmo pai. A minha mãe é negra mesmo, cor negra. Meu pai era branco, meu finado pai era branco. Então, a minha irmã é branca, eu sou meio moreno com aquela mistura. O meu irmão, ele é negro mesmo, negro, escuro. Então, assim, diferente. Então, tinham assim, estudávamos todos na mesma escola, e tinha aquela... Mas era tudo quanto é lado. Só isso. Acabou. Eu não ligava. Já o meu irmão, ele tacava até pedra. Pedaço de pau. Ficava nervoso. Xingava. Muitas vezes brigava por conta daquilo. Certamente você deve conhecer pessoas assim. Já viu pessoas assim. Agora vamos lá. Essas pessoas têm pais? Não. Repete assim comigo: o diabo sempre vai encontrar uma fraqueza. E o diabo, ele vai agir no que? Onde você é forte ou onde você é fraco?
Aonde você é forte ou onde você é fraco? Aonde você tem o controle ou onde você sabe que você tem ali a habilidade para lidar com aquilo? Aonde ele vai vir? Aonde ele vai criar situações? A Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito. Aqui em 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus nos deu esse espírito. Deus nos deu. E se nós não aprendermos a lidar com ele, nós vamos ver como nós estamos vendo nos dias atuais. O mundo interior definindo o mundo externo. Você já acordou? Eu acho que não, mas vamos lá. Quem sabe? Tem dias que você acorda bem, tem dias que você não acorda bem. Já aconteceu isso com você? Você fala assim, que foi? Eu não sei. Sabe? Não chega a ser até... Não sei se você... Eu tenho certeza. Às vezes você tem até uma reação física. Você fala assim, sabe? Não estou bem. Você está sentindo alguma dor? Não. Está sentindo alguma coisa? Não. Não alguma coisa interna que você sabe? Fala assim, não sei, eu não sei o que estou sentindo. Não sei. Aí, olha só o que se sai da boca da pessoa. O que você está sentindo? Não sei, eu só quero ficar quieto. Assim? Quero ficar quietinho, não quero falar nada. Quero ouvir nada. Aí, tem aqueles que gostam até de ouvir músicas de sofrência. É ou não é? Ouve música antiga, aquelas músicas nostálgicas, que lembra a época do sofrimento, da dor, da infância, isso, aquilo outro. Eu tenho uma época da minha vida que o meu pai, quando meu pai foi preso por ter cometido um erro com a vida dele, eu lembro que justamente naquele dia, eu lembro da viatura chegar para pegar o meu pai, eu estava com o meu pai naquele exato momento, que isso foi traumático para mim. Foi traumático para mim. E eu lembro que o vizinho estava ouvindo aquela música, que eu acho que você nunca ouviu. Eu acho que não. Do Chitãozinho e Chororó, O Fio de Cabelo. Você já ouviu? Alguém já ouviu aquela música? Toda vez que eu ouvia aquela música, no que você acha que eu lembrava? A música estava alta, o fio de cabelo do meu... E eu lembro da viatura chegando assim, encostando. E eu lembro da cena, dos detalhes, eu lembro da roupa que eu estava vestindo. Olha que desgraça. Isso por muitos anos me controlava. Me controlava. Eu não conseguia falar isso sem chorar. Isso me controlava, me manipulava, eu sofria com aquilo. Então, nós mudamos para um lugar, para uma outra, mudamos de estado, de cidade, enfim, fomos para uma cidade, onde uma tia, enfim, o testemunho e tal, que você já ouviu o testemunho, e os meus primos eram viciados, mas tinham discos e discos e CDs e fitas. CDs não tinha. Discos e fitas de quem? E eles ouviam dia e noite quem? E nós não tínhamos para onde ir. Nós estávamos lá de favor. Era dia
e noite aquilo massacrando. Então pensa numa pessoa que chorava dia, noite, 24 horas praticamente, sofrendo com aquilo. Aquilo me controlava. Quando uma pessoa ela está totalmente rendida às emoções, afloradas, e ela não tem controle daqueles sentimentos que acabam sendo deuses dentro dela, ela fica cega. Quando você discutiu com alguém, ou com um familiar, ou brigou com alguém em algum momento, você falou palavras que logo depois de você ter abaixado as emoções, você ficou com vergonha, não ficou? Você falou, meu Deus, estou com vergonha, me perdoa, olha, Jesus me perdoa por ter feito isso. Você procura a pessoa, você fala assim, me perdoa, ela fala, agora você está pedindo perdão? Não é assim? Porque foi tão agressivo aquilo, que a pessoa disse assim, você poderia ter me dado um tapa. Você poderia ter me agredido, talvez teria sido ainda menos ofensivo do que as palavras que você disse. Porque naquele momento, você foi tomado ao ponto de nem perceber o que você estava falando, e a maneira tão incisiva, você vê que a expressão muda, é ou não é? A face muda, a fisionomia da pessoa muda. A pessoa se transforma. Porque quando você dá lugar para isso, aquilo te controla. Aquilo te controla. Aquilo manipula você ao ponto de você perder o controle, você perder o chão. E é uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado. Porque muito tempo, muitos de nós fomos controlados. E o tempo todo. Você vê que... Você já viu aqueles jornais sensacionalistas que tem por aí? Não tem vez que quando você... Eu acredito que você não assista, mas em algum momento talvez você deve ter visto alguma coisa. Quando você assiste, um dia eu fui cortar o cabelo, estava lá as notícias, eu falei, meu Deus, só de ver aqui chega já a dar uma repulsa. Você vê lá, fulano de tal teve tal reação, agrediu tal pessoa, fez isso, fez aquilo outro. Aquilo não te dá um mal-estar ao ponto de você querer sentir, comprar a dor daquela pessoa, aquela vítima? Dá ou não dá? Você fala assim, nossa, mas se eu te... Olha só, roubou a senhorinha que estava saindo com a aposentadoria do banco, foi lá, tomou todo o dinheiro dela. Você fala assim, nossa, se eu tivesse lá, eu acho que eu teria arrebentado ele na porrada. Você não tem essa sensação? Você não tem que você fala, aquilo vem como se algo, se você viesse uma fúria dentro de você. Você quer comprar isso, comprar essa briga. Você imagina essas pessoas que alimentam isso o tempo todo? O tempo todo. Por que as pessoas vivem assim, nessa mentalidade? É o que elas alimentam, que elas estão colocando para dentro. E a maneira que elas estão dando a elas aquilo. Analisa você, o que você tem se enchido, o que você tem enchido você. Porque a única maneira de você conseguir conter isso, controlar isso, é o quanto você se enche de Deus. É o quanto você se enche da palavra. É o quanto você dá lugar a Deus. É o quanto você busca a Deus, é o quanto você se envolve com Deus. Porque o diabo o tempo todo ele vai lutar para descontrolar, desequilibrar pessoas de todas as maneiras. De todas as maneiras, de todas as formas, seja no trânsito, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, ele vai lutar para controlar, para manipular, para desestabilizar. E por isso que nós devemos viver por aquilo que nós cremos, por aquilo que Deus diz a nós.
não por aquilo que sentimos, porque sentimentos, eles nos enganam. Eles enganam. Sentimentos enganam. Sentimentos. Se sentimentos não enganassem, você já fez algo num ímpeto de sentimento, de emoção, que depois de um tempo você se arrependeu? Você já? Ele não te enganou ali? Porque lá dentro você não queria fazer aquilo, mas você fez. Você falou, eu não queria fazer aquilo. Mas eu não sei, quando eu vi, eu já tinha sido controlado por aquilo. Ah, falei mesmo, e tive essa atitude mesmo, e foi, acabou. Mas lá dentro você não queria fazer. Você não tinha, aquilo te controlou, aquilo te enganou. Aquilo te iludiu. E nós devemos estar trabalhando a nossa vida o tempo todo para nos encher daquilo que Deus tem para nós. Porque somente Deus pode nos ajudar. Entenda uma coisa, repete assim comigo, somente Deus pode me ajudar. Só Ele. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. Ah, bispo, eu estou indo numa psicóloga, eu estou indo no psiquiatra, eu estou indo em tal lugar, estou tomando tal remédio, eu estou fazendo tal situação. Isso é uma coisa que vem como paliativo, mas não resolve. O que muda é Deus. O que transforma é Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você coloque as mãos no coração e com os seus olhos fechados, eu quero que você peça a Deus e diga a Ele que você não aceita mais ser controlado assim por sentimentos e todas essas misérias emocionais que têm sido tão agressiva ao ponto de controlar você. Diga a Deus, diga, Senhor, eu não aceito mais. E se você entende assim, poxa, bispo, eu sei que muitas vezes eu sou controlado e às vezes eu não sei como lidar, eu não sei como sair de determinadas situações. Fale com Deus e diga, Deus, me ajuda, porque eu não sou perfeito, Senhor, eu sei, eu estou aquém, eu tenho buscado o Senhor e eu tenho buscado auxílio da Tua palavra, mas eu estou aquém daquilo que o Senhor espera, e eu busco todos os dias a Tua presença, eu estou aqui, meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu não quero ser assim, eu não quero ser controlado dessa forma, ser manipulado, porque o diabo tem manipulado, ele tem criado situações para me controlar. E eu quero uma vida nova, uma vida plena. Uma vida abençoada. Uma vida alinhada com o Senhor. Eu quero viver com propósito. Viver com propósito. Nas minhas trevas, coloque luz. Nas minhas trevas, eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar.
agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim, Jesus. Ó Deus Santo e poderoso, em oração, meu Deus, na Tua presença, eu oro e apresento a vida de cada uma dessas pessoas ao Senhor. E eu peço, Senhor, passa com Teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, eu quero repreender, meu Deus, todas as misérias emocionais, todos os sentimentos, pessoas que são controladas por suas emoções, pessoas que estão sendo manipuladas, estão sendo ali alinhadas a um padrão negativo, a um padrão que tem consumido com as suas forças, com as suas energias. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus que todo mal, que toda essa atuação diabólica que tem tido controle, que tem manipulado, que tem escravizado, eu ordeno que todo esse mal, que todo ataque na mente, no coração, no subconsciente dessas pessoas, eu ordeno agora, eu exijo agora que todo mal seja quebrado, cancelado, destruído, e que não tenha poder de agir na vida delas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ordeno que toda essa fúria que veio e que por anos tem tido controle, tem tido acesso, tem tido domínio, tem tido autonomia sobre a vida dela, sobre a mente dela, eu ordeno agora, seja quebrado, cancelado, destruído, todas as misérias emocionais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque as mãos no seu coração e diga: eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio da glória de Deus, eu sou cheio do poder de Deus, eu sou uma nova criatura em Jesus, eu tenho controle das minhas emoções, eu tenho controle das minhas emoções, eu sou conduzido por Deus, eu sou conduzido pela palavra, eu sou conduzido pelo Espírito Santo. O Senhor me ajuda, o Senhor me ajuda, o Senhor me eleva, o Senhor me eleva, Ele me ajuda, Ele me dá o discernimento, Ele me dá as revelações, e eu sei como fazer, eu sei como agir, eu sei como lidar com essa situação. Eu não sou mais controlado, eu não sou mais manipulado, eu não sou manipulado pelo diabo, eu não sou manipulado, eu sou cheio de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de Deus. A glória de Deus está na minha vida, e eu sei que todas as coisas
todas as coisas. Contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu tenho passado por situações, é porque eu estou sendo aprovado por Deus para vencê-las e para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas, e eu declaro, Senhor, que essa unção, que esse poder possa acompanhar a vida deles. Acompanhe, Senhor, que o Senhor continue falando aos corações, dando clareza, se revelando e mostrando a elas o teu poder, a tua força, Senhor, em nome de Jesus. Eu os abençoo e declaro um fortalecimento, um revestimento de poder, de autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa unção, deste poder, desta autoridade. Diga: a única coisa que me controla é o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.